que não faz parte dela, no caso, só a Stephanie e o Jonas, que estão aqui agora na aula, tá? No encontro. Então eu vou falar logo para vocês e vocês aí disseminam essa informação aí para os outros colegas de vocês, tá? Do quarto semestre. Foi uma colocação que o Félix ontem me passou, me fez, na verdade, sobre como é que vai acontecer o somatório das notas, ou o cálculo das notas, tá? Para vocês, pessoal, a prova obrigatoriamente vale de 0 a 10, tá? Sendo que vocês irão poder optar em realizar 50% dela ou 100% dela, tá? Sendo que aquela pessoa que optar por resolver 50%, obrigatoriamente está afirmando que vai usar os outros 50% da nota da VP1 das atividades que a gente fez no Classroom, de entrega que a gente fez no Classroom, tá? E lá no Classroom, para vocês aparecem 8 atividades, tá? Inclusive foi o Félix que me alertou isso ontem. Por quê? Porque aparecem as 5 atividades que a gente fez, certo? Mais a nota que foi liberada da lista de exercício sobre memória, porque foi feita num formulário, tá? Então ele gera um tópico de notas dessa planilha, ou dessa planilha não, desse formulário, e os dois TDEs, TDE 1 e TDE 2, tá? Aí Félix me fez a pergunta, professor, quais desses vão cair ou vão ser utilizados no cálculo da nota da prova, tá? E aí eu vou ser bem claro com vocês. Quem observou no Classroom, eu coloquei uma planilha lá, ou uma planilha não, um doc, um PDFzinho, com o nome das atividades e abaixo o nome dos alunos que tinham pendência nessas atividades, tá? Então lá eu coloquei 5 atividades mais o TDE 2, tá? Então só são essas 5 atividades que eu estou contabilizando como nota que vai entrar agora na VP1, tá? Que são as atividades do contador binário. Deixa eu até abrir aqui para recordar o nome. Contador binário, somador binário, lista de exercício de memória, questão RAID e o módulo de entrada e saída. Questão RAID e módulo de entrada e saída foram questões discursivas que a gente fez, tá? Lista de exercício foi aquela lista, se eu não me engano, com 11 questões, eu não lembro agora, foram 13. Acho que foram 13 questões sobre memórias, tá? Internas e externas, memória cache e assim por diante. O somador e o contador binário, que foi sobre sistema de numeração e o conceito de lógica digital que a gente começou a trabalhar lá nos primeiros dias de aula, tá? Utilizando o Arduino, certo? Então serão essas 5 atividades que vão ser contabilizadas. Aí explicando um pouquinho mais. Por exemplo, Félix, me dê a permissão que eu vou falar sobre você. Félix aqui tem 5 atividades entregues, tá? Dessas 5 atividades, ele tem 100 em cada uma. Significa dizer, então, que ele tem 500 pontos de atividade. O que é que significa dizer esses 500 pontos de atividade? Que Félix tem um 5 já garantido na VP1, tá? Significa dizer que Félix obrigatoriamente, não, professor. Se Félix quiser fazer 100% da prova, ele vai fazer 100% da prova. Mas ele pode optar em fazer 50% da prova. Que aí eu vou corrigir a prova de Félix e aí eu vou verificar, na verdade, a situação de como é que vai ser as respostas dele. Supondo que ele obtenha das 3 questões que ele vai fazer 50%, ele vai fazer 3 questões. Das 3 questões, ele consiga nota 4. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar os 5 que ele já tem lá de atividade do Classroom, vou somar com 4 e vai ser essa nota 9 que vai para o sistema de vocês, tá? O outro questionamento de Félix foi: e os TDEs, professor? TDE, para vocês do quarto semestre, é atividade domiciliar, que vai ser somada com a tua nota da segunda AVP,
tá? Então, lá na segunda VP, tua prova vai valer 8 e tuas atividades domiciliar vão valer 2. E aí a gente vai somar essas duas coisas aí. O que significa dizer que a gente só está faltando um TDE para ser passado, que seria na data de hoje. Mas como hoje a gente não pode passar TDE porque é prova, eu vou fazer isso na próxima sexta-feira. E aí eu vou passar o último TDE da gente, que vai ser sobre unidade de controle. Esqueci de alguma coisa, Félix? Acho que não, né? Pontos extras. Que pontos extras, mano? Não, esse ponto extra aí a gente vai discutir. Eu sei, eu tô Participação, resposta de questão em sala, né? Tem um monte aí distribuído para o pessoal. Tem sim. Tem sim. Não se preocupe, não. Os pontos extras vão entrar sim, tá? Dentro de cada período de AVP, tá? Eu tenho tudo anotado na minha agenda. Jefferson, eu lembro de você, Jefferson. Eu tenho anotado na minha agenda. Quem anda respondendo as minhas questões que eu sugiro ponto extra aqui, tá? E aí, se, por exemplo, lógico, Félix tirou um 10. Félix tem condição de ter ponto extra? Não, porque eu não posso dar um 11. Tenho! Eu vendo, peraí, viu? Não, vender nada, pai. Não tem. Mas aí, Félix tem a possibilidade de ser inserido esse ponto extra na VP2. Não tem problema nenhum, tá? Ponto extra é do semestre. Pode ser que seja utilizado agora, no primeiro bimestre, ou no segundo bimestre. Quanto a isso aí, vocês podem ficar despreocupados que vocês vão ter o ponto extra de vocês. Não, não pode vender não, mas esquece esse negócio de vender. Não acontece assim. Beleza? Ah, professor, tem a galera que começou a chegar aí do terceiro semestre. Deixa eu ver aqui. Jonas está aqui, Stephanie, Lauro. Só. Ih, rapaz, o cara do terceiro semestre não está afim, não. Para o terceiro semestre, como é que vai acontecer o cálculo? Da mesma forma, professor? Mais ou menos. Porque o cálculo do terceiro semestre é diferente, tá? Todas as atividades deles valem de 0 a 10. Então, a prova é de 0 a 10, da mesma forma de vocês. A VP2 de 0 a 10 da mesma forma. E os TDEs de 0 a 10 da mesma forma. Então é um outro cálculo que é feito pelo sistema. Isso daí, tá? Então eu vou lançar notas de 0 a 10 para cada atividade dessa lá no sistema e o sistema vai automaticamente calcular esse resultado para vocês. Tudo bem? Então a única diferença do quarto semestre para o terceiro semestre vai entrar, na verdade, lá na VP2, tá? Que na VP2, a prova do quarto semestre, do quarto período, vai ser valendo de 0 a 8, e a prova do terceiro período vai ser valendo de 0 a 10. O que vai mudar é isso daí. Agora não muda nada, tá? Outra coisa que eu lembrei aqui agora, tá? Referente ao pessoal aí que tá com dependências lá, com pendências lá no Classroom. Por exemplo, Damião, ele só tem três entregas. Damião tá aí, né? Tá. Damião só tem 3 entregas, porque não tem a entrega dos 2 primeiros contadores, tá? O somador binário e o contador binário, tá? Então, significa dizer que Damião, ele vai ter a possibilidade de. Isso aí serve para as outras pessoas que estão com pendência também, tá? Então, Damião, como os outros que têm pendências, vai ter a possibilidade de. Por exemplo, vou usar você aí como exemplo, tá, Damião? Você não vai dar legal, mas tudo bem. Deu, rapaz, que é isso, professor? Não faça uma coisa dessa, não. Mas vamos lá. Damião, ele tá com 50, 100, 100. Então, ele tá com 250 pontos. Então, significa dizer que Damião tem 2,5 pontos de atividade, tá? Essas notas todas já estão disponibilizadas para vocês, tá? Então, significa dizer que ele tem 2,5 pontos de atividade. Se Damião optar por fazer 50% da prova, Damião só consegue atingir até 7,5 pontos. Por quê? A prova dele, obrigatoriamente, vai valer de 0 a 5. Se ele optar por fazer 50%. Se ele optar por fazer 100%,
significa dizer que esses 2,5 pontos que ele tem serão desconsiderados no cálculo da VP1, tá? Isso aí serve para os outros que também têm pendências, tá? Eu mandei, repito, Eduardo, eu mandei lá no Classroom, como eu falei para vocês, uma lista de pessoas que tinham pendência, tá? Até ontem à noite. Eu não atualizei essa lista ainda, tá? Já te dou a palavra, Jefferson. Eu não atualizei essa lista hoje ainda. Por quê? Eu vou fazer uma coisa muito boa com vocês. Mas assim, muito boa mesmo, tá? Eu acho que já tem aí boa parte da turma, tem 22 alunos. Deixa eu só confirmar aqui de quantos ao total. De 27. Então já tem a grande maioria tá aí, tá? Eu vou permitir que vocês possam me entregar essas atividades pendentes até hoje meia-noite, tá? Então, quem quiser ainda tem a oportunidade de fazer as entregas das atividades pendentes até meia-noite. Deu meia-noite, não recebo mais nada, absolutamente nada lá no Classroom dessas atividades, dessas 5 atividades, tá? Aí vai ficar a cargo de vocês, certo? Diga aí, Jefferson. Pode levantar ou questionar aí. Na verdade, não era nem abaixar a mão. Não, não, Jefferson. Se vocês observarem, vocês já têm acesso à prova, tá? Eu vou mostrar ela aqui também. Se vocês observarem, essa resposta para a pergunta do Jefferson, ela está compreendida. Eu vou ter que botar aqui. Ela está compreendida nesse primeiro questionamento que tem aqui. Vocês conseguem enxergar a prova? Sim, né? Tá vendo esse primeiro questionamento aí? Importante. Considerando as informações apresentadas nas instruções listadas acima, você optará por: responderei 100% da prova. Estou ciente que ao escolher esta opção, estou descartando as notas de qualquer atividade que realizei solicitadas pelo professor via Classroom. Ou realizarei 50% da prova. Estou ciente que responderei exatamente metade da prova e que, assim, optei por aproveitar apenas as notas referentes às atividades como solicitado pelo professor através do Classroom. Então, você não tem condição de ter 15 pontos, Jefferson, tá? Ou você aproveita a nota do Classroom ou você descarta as notas do Classroom, tá? Então, obrigatoriamente, se você fizer as 6 questões da prova, você está descartando as notas do Classroom. Tudo bem? Mais ou menos, Wesley. Eu vou explicar isso aqui agora, tá? As 5 atividades, Jonas, só para a VP1, tá? Beleza? 5 atividades que eu passei, ou que eu passei não, essas 5 atividades que eu estou falando agora é para a VP1. Todas as outras, a VP2. Que aí foi uma das outras questionamentos de Félix. Vai se dar do mesmo jeito, tá? A gente vai aproveitar a opção, vai dar a vocês a opção de aproveitar a nota da atividade ou não, da mesma forma. Tudo bem? Eu vou explicar como é que vai ser a questão da prova agora, tá, Félix? Ô, Wesley. O que é que tem a VP2? 8 da prova, mais 2 de atividade domiciliar para o 4º semestre. Não, não vai ter projeto, tá? Tudo bem? Porque o projeto a gente converteu nessas atividades domiciliares aí, tá? Nesses TDS. Que alguns, na verdade, foram mais práticos do que teóricos, tá? Então vamos lá. Creio que, lógico, vocês já têm 8 minutos que vocês têm acesso à prova, tá? A prova já foi disponibilizada para vocês lá no Classroom, no formulário. Obrigatoriamente, vocês têm que fazer a prova, lógico, vocês não vão conseguir fazer com outro e-mail, tem que ser um e-mail institucional, tá?
para que vocês consigam realizar a prova. Outro detalhe, vocês precisam, assim que enviarem ou que responderem o formulário, marcar a atividade como entregue no Classroom. Tudo bem? Por exemplo, a Ana Carolina, se eu não me engano, tá, Ana Carolina? Eu posso estar enganado. Mas a Ana Carolina, na atividade de listas não, de memórias externas e internas, ela respondeu o formulário e não marcou como entregue, tá? Então aparece o nome dela como pendente, mas está com nota lá, porque eu coloquei, tá? Na prova não vai poder acontecer isso. Então, se você respondeu a prova, enviou o formulário, morreu, está pronto, a gente só recebe um formulário por pessoa, tá? Então você só tem uma tentativa. Você tem que enviar lá na atividade do Classroom. Então vai ter a atividade do Classroom lá, vai ter lá no cantinho lá em cima, enviar ou entregar ou devolver, vai depender da versão do navegador que você esteja utilizando. Tudo bem? Sim, correto. A resolução das questões devem ser bem específicas e legíveis. Cálculo não justificado não serão aceitos. Não, vai ser digitado, mas como é que tu vai fazer letra feia, macho? Só se tu botar lá a fonte em mandarim. Aí o bicho vai pegar geral. Sim, mas Beleza? quem colocou legível aí foi você, por isso que achei estranho. Não, mas não sou eu que coloco isso, é padrão, entendeu? Esse cabeçalho aí, ele é padrão, foi padronizado, na verdade, para toda instituição. Então a gente só edita, eu, professor, só edito o que está abaixo dessa linha aí para baixo. Beleza? Eu não consigo mexer mais em nada. Assim, até consigo, né? Mas a gente deixa padrão aí. Mas vamos lá. Porque, na verdade, eu vou te explicar o porquê do legível, Félix. Porque tem um pessoal da civil e da arquitetura que os cálculos eles estão fazendo de forma manuscrita, tirando foto das respostas e submetendo no formulário, tá? Então, talvez seja por isso aí do legível, beleza? Respondendo agora ao nosso querido Wesley, que perguntou lá sobre como fica o critério de escolha das questões, tá? Vocês têm que escolher 3 questões pessoais. Pessoais não, pessoal, obrigatoriamente, tá? Sendo que o somatório dessas questões tem que dar 50 pontos. Então, eu já deixei claro lá no formulário a pontuação. Questões que valem. Eu vou colocar essa descrição também no Classroom, tá? Então, questões que valem 10 pontos é apenas essa primeira questão que fala de barramento, tá? Essa questão vale 10 pontos. E a quarta questão que fala de expressão booleana, tá? Vale 10 pontos. Então, as únicas duas que valem 10 pontos são essas duas, a primeira e a quarta. Então, obrigatoriamente, você vai ter que fazer a primeira ou a quarta questão. Tudo bem? Tá parecendo ainda não, mas é porque tem que ser assim, né? Com os textozinhos indicando o que é que pode acontecer e tal. Mas beleza. Tudo bem? Obrigatoriamente, Wesley e companhia, você vai ter que escolher entre a primeira e a quarta questão para fazer, tá? E as outras, professor? Duas delas. Então você vai poder escolher entre a segunda, a terceira, a quinta e a sexta questão. Dessas 4, você vai escolher 2 delas para fazer. Tudo bem? Tranquilo? Ou não? Dúvidas até aqui? Vou já falar sobre as questões. Mas alguém tem alguma dúvida sobre como vai proceder na prova? Não, né? Então, quando é AVF, a AVF é só na AVF, mas só no final.
Lauro, me quebra não, rapaz, que a VF vai passar direto, rapaz. Vai passar direto, sim, com certeza. Nem que seja pela porta, mas vai passar direto. Se preocupe, não. Tô brincando. Então, vamos lá. As questões, tá? Primeira questão. Primeira questão fala sobre barramentos, tá? Então, aqui em cima, no formulário, esse texto que está selecionado aqui, ele está aparecendo como uma imagem, tá? Então, é só um texto informativo que conduz vocês ao conteúdo específico da questão, tá? Mas o questionamento principal é esse aqui. Considerando a instrução no 8086 que envolva dois operandos de 16 bits, quanto tempo é necessário para buscar os operandos, respeitando uma frequência de sinal de clock de 4 MHz e nenhum estado de espera, tá? A gente discutiu sobre isso daqui, tá? Sobre questão de interrupção, sobre questão de tempo relacionada à clock, sobre a utilização do conceito de barramento, de tomar o poder do barramento, de solicitar isso para processador, para que eu possa tomar esse poder de barramento. E aqui eu estou perguntando a vocês basicamente o quê? Quanto tempo eu preciso para sair de um lugar e voltar nele quando eu tenho um operando de 16 bits nesse clock aí, tá? Sugestão, vai lá no livro, no capítulo de barramentos, tá? E dá uma buscada nessas informações. Lá no livro, por exemplo, tem muita coisa falando sobre o 8086, tanto na quinta edição quanto na 10ª edição, tá? Segunda questão, lógico, talvez mais fácil do que a primeira, tá? A gente falou sobre isso também, memória cache. A gente já falou sobre memória cache aqui no nosso encontro virtual, tá? Foi o nosso primeiro encontro, que a gente passou aí quase 4 horas discutindo sobre memória, tá? Então eu tenho lá também um texto informativo falando sobre memória cache, tá aqui. Todo o material eu fiz questão de tirar do livro, tá? A resolução a resolução não, a proposta de questões eu resolvi tirar com base no conteúdo do livro, porque é o que a gente está trabalhando, que vocês têm acesso, tá? Então, ser sincero para vocês, por favor, vocês vão encontrar respostas, provavelmente sim, tá? Mas foi copiada, cara, se lascou, tá? Tem essa diretriz lá no início de informações, tá? Nada de Ctrl+C e Ctrl+V, tá? Por isso que eu estou falando muito do livro. Cara, usa o livro, vocês terão tempo suficiente para isso, tá? Aqui nessa questão, tá lá, eu estou dizendo que tem uma máquina com memória principal. Esse aqui, Jonas, ó, Jonathan, Arquitetura e Organização de Computadores de William Steines, tá? Tudo bem? Vocês encontram isso aqui na internet fácil para download, tá? Então, aqui eu estou falando assim, considerando uma máquina de memória principal endereçável de bytes, ou seja, eu tenho memória endereçável por byte de 2 a 16ª bytes, ou seja, é a quantidade de unidade endereçável que eu tenho, e um bloco de 8 bits. Aí a gente vai lembrar lá, opa, o professor falou que memória cache trabalha com palavra, memória principal trabalha com bloco de palavra. Vocês vão ter que lembrar desses conteúdos aí, tá? Suponha que é uma cache mapeada diretamente, consistindo em 32 linhas, seja usada nessa máquina. Vocês vão ter que responder essas 4 alternativas, tá? Como um endereço de memória de 16 bits é dividido em tag, número e linhas e número de bytes, tá? Então, lembra daquele desenhozinho lá que a gente apresentou para vocês na aula? Tem inclusive isso no slide. Tem lá o campo, tag, campo operando, quantidade de informação e assim sucessivamente, tá? Na letra B diz assim: em que linha seria armazenado os bytes de cada um dos seguintes endereços? Então aqui eu tenho 4 endereços e eu estou pedindo para que vocês me digam em que linha dessas 32
utilizando esse mapeamento direto, e isso ia acontecer, tá? Vou dar uma dica para essa letra B dessa questão. Procura o capítulo, se eu não me engano, é 5 do livro de William Steins, 10, da 10ª edição, tá? A imagem, se eu não me engano, é a 5.6. Se eu não me engano, tá? Eu posso estar enganado. Tem tanta coisa em minha cabeça, mas eu acho que é a 5.6. Tem um exemplo desse mapeamento, dessa letra B aí, tá? Eu só mudei os valores dos endereços aqui embaixo, tá? Então segue a mesma coisa de lá. O que muda são esses caras aqui, tá? Lógico que vai ser em linhas diferentes do que tem lá no exemplo, mas a lógica de resolução tá lá do mesmo jeito, tá? Letra C, suponha que o byte com endereço tal, esse daqui, seja armazenado na cache. Quais são os endereços dos outros bytes armazenados junto com ele? Aquela informação ou aquela questão que eu passei para vocês, ou que a gente discutiu em sala, dizendo assim, olha, toda vez que eu endereço uma informação em memória cache, eu trago o seu sucessor e o seu antecessor, tá? Eu trago as informações que estão à volta, rodeando essa informação principal aí, tá? Para evitar aquela minha busca constante em memória principal. Tudo bem? E, por fim, quantos bytes de memória no total podem ser armazenados na cache? Aqui vocês vão fazer um cálculozinho lá simples, de largura de barramento, com mapeamento de memória, e vão ver o total de bytes que eu consigo armazenar em 32 linhas de memória cache. Tranquilo? Não é uma prova, ou não são questões que vocês vão chutar, tá? São questões que vocês vão precisar buscar informações mesmo no livro para responder, tá? Quarta questão, talvez a mais fácil daqui, projeto em Arduino, tá? Então, aqui em cima eu estou mostrando um conceito de Arduino que a gente veio trabalhando, tá? E aqui eu estou pedindo que você construa utilizando a plataforma do Arduino. Você vai utilizar lá o ThinkCard? Vai. Pode utilizar outro? Pode. Ah, eu posso utilizar a IDE próprio do Arduino? Pode, não tem problema. A única coisa que você vai fazer é colocar o código das suas informações aqui, tá? Respeitando obrigatoriamente essas solicitações que tem aí embaixo, tá? O pino de entrada e saída de números 4 e 7 sejam configurados como entrada, o pino 1 e 0 e 1 como saída. A partir do momento que o pino 5 for para o nível lógico alto, ou seja, que eu estiver passando corrente nele, o LED que está conectado à saída 1 deve piscar, e o LED que estiver piscando deverá fazer isso em um intervalo de 200 milissegundos a partir do momento em que a entrada do número 7, que está aqui, for para o nível lógico alto. Então, eu vou fazer como se fosse um semáforo, tá? Temporizado aí. Muito fácil mesmo, tá? Essa questão também vale 2 pontos, tá? Ou 20 pontos. Pode perguntar, Félix. Tá. Não sei se eu entregue a charada, tá? Mas eu já sei o que é que você vai perguntar. Eu não vou entregar a charada. Mas tudo bem. Eu falo. Não, é porque eu senti falta de um negócio aí no meio, né? Mas tudo bem. O quê? É porque você pediu 4 a 7 de entrada e saída, né? Aham. Ah, 4 a 7 de entrada, mas mais embaixo tá, ficou por isso mesmo. Entendeu? Interpretação, tá? Beleza? Por isso que aqui tá, a partir do momento que o pino 5 for para o nível lógico alto, tá? Então, vai ter que ter a questão do raciocínio lógico aí para tentar interpretar essas requisições, esses requisitos aí.
Tudo bem? Então, esse aqui é basicamente Arduino. Fazer um códigozinho lá. Se eu não me engano, o códigozinho desse cara aqui dá... Acho que dá 10 linhas. Não chega nem a 10 linhas. Um códigozinho pequeno, tá? Menor do que o somador binário que vocês fizeram, tá? Isso eu garanto. Questão 4. Questão extremamente... Eu não tô vendo quem foi que levantou a mão aí, mas pode falar. Só para complementar, na questão do Arduino, é para postar somente o código, né? Somente o código. Beleza. Beleza? A sketchzinha lá do visual não precisa, porque você vai ter que respeitar isso daqui. Então, lá no código eu consigo ver se você está utilizando os pinos 4 a 7 e assim sucessivamente, beleza? Tranquilão? Então, vamos lá. Essa quarta questão, tal qual eu fiz uma em sala com vocês, tá? Se eu não me engano, foi até lá no laboratório, lá no edifício garagem, tá? Inclusive o Damião tirou bastante dúvida sobre isso daqui, tá? A gente discutiu muito sobre isso daqui, beleza? Eu e o Damião lá, ele riscando os papeizinhos dele lá e tal, a gente discutiu bastante sobre questões desse tipo aqui. Então aqui, da mesma forma que a gente fez na sala, vocês vão apresentar a expressão booleana desse cara, tá? E, ao mesmo tempo, vocês vão escrever essas declarações e implementações no Arduino. Tudo bem? Botei valendo 10, um ponto só, tá? Porque é fácil. Isso aqui vai ser uma das que vocês vão escolher. Eu creio que você vai escolher essa daqui do que escolher a primeira, tá? Mas vai ter pessoas que vai ter uma maior afinidade com a questão de barramento do que com a questão do Arduino. Então, deixei aí variado para que pelo menos tente fazer a do Arduino. A quinta questão não é difícil, falando sobre DMA, tá? Tá lá, considere um sistema que tem ciclos de barramento de 500 milissegundos. Então, a gente fala de entrada e saída e a gente fala também de barramento, relação que a gente discutiu bastante também. A transferência do controle do barramento em qualquer direção do processador para o dispositivo de entrada e saída ou vice-versa leva 200 milissegundos. Um dos dispositivos de entrada e saída tem uma taxa de transferência de 50 kbps ou kbytes por segundo. E entrega a DMA, ou seja, ele vai lá, volta numa taxa de transferência de 50 kbps, tá? Em um tempo médio de 250 milissegundos. Os dados são transferidos de 1 byte de cada vez, ou seja, byte a byte vai sendo transmitido nessa questão dessa taxa de transferência e nesse tempo aí, tá? Então, duas questões. Suponha que empregamos DMA em um modo de bloco, ou seja, a interface DMA ganha controle do barramento antes do início da transferência. Por quanto tempo o dispositivo prenderia o barramento ao transferir um bloco de 128 bytes? Você vai fazer uma relaçãozinha aí, uma regrinha de 3, vai fazer uns cálculos para ver esse tempo desprendido lá de 250 milissegundos, 500 milissegundos e assim sucessivamente, tá? E, lógico, eu peço lá que você repita esse cálculo para você chegar nessa resposta anterior aí. Repita o cálculo no modo de roubo de ciclo. Por quê? O cálculo anterior, ele está falando que não é um roubo de ciclo, tá? Ele trabalha com DMA, tá? Então, a DMA tem a propriedade lá de interromper o processador apenas quando vai executar alguma ação específica perante o processador. Quando é transferência de dispositivos de entrada e saída, não faz interrupção. Já no roubo de ciclo, faz. O roubo de ciclo nada mais é do que aquelas questões de modo de entrada e saída programada ou programada por interrupção. Tudo bem? Tranquilo? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tá, né? Se vocês não estão falando nada, porque tá beleza, né? Vocês não estão nem me ouvindo, na verdade. Eu estava anotando, cara. Ah, desculpe.
Beleza. Tudo. Damião né? Damião, tem que correr atrás, pai. EAD é dessa forma assim, velho. Virtual é dessa forma. Você tem que correr atrás agora. Jéssica, larga de zoada, viu? Você tá no sítio, tá isolada, de boa. Dá pra fazer isso aqui tranquilo. Não tem perturbação de ninguém. Com raiva, eu fiz a prova com amor, rapaz. Mais amor do que isso não pode. Última questão é a questão mais fácil que tem na prova. Tá? Então vamos lá. Falo aqui sobre RAID, porque a nossa questão é sobre RAID. Tá? Não, nada de sofrido. Mas, rapaz, mas vamos lá. Acompanhe o caso e ajude a Paulo a identificar a melhor solução para o problema que ele está enfrentando, tá? Paulo, profissional da área de edição de imagens e vídeos, reclama constantemente do tempo que demora para renderizar seus vídeos. Outra questão que ele, desculpa aí o erro de digitação, tá? Outra questão que ele relata do incômodo dele é o fato que sempre está salvando seus dados em um pendrive e a possibilidade muito grande de perder essas informações posteriormente. O computador portátil de Paulo possui um único disco rígido de 500 gigabytes, tá? Esse espaço atualmente é limitado para as suas necessidades. Portanto, o que é que vocês devem fazer? Vocês vão fazer uma proposta de uma solução, tá? Qual solução indicada para suprir a necessidade de Paulo, levando em consideração a performance e o espelhamento? Isso daqui é questão de RAID, tá? Então vocês vão ter que lembrar lá das discussões que a gente fez sobre RAID, das possibilidades e das N vertentes que o RAID tem. E propor uma solução para esse cara aqui, tá? Sendo que ele quer levar em consideração a performance e o espelhamento dos dados, tá? Então aqui você pode propor a Paulo mudança de hardware, no caso, por exemplo, adição de novos discos, mudanças de tecnologia e assim sucessivamente. A proposta é sua. Deve ser Félix. Vai lá, Félix. Sou Não, eu, é eu não. verdade. Cara, é o seguinte, dinheiro, céu é o limite? Cara, vamos entender que tudo bem, céu é o limite? Não sei. Mas você tem que fazer uma proposta viável para o perfil específico de Paulo. Não, beleza, beleza, porque dependendo a gente vai poder seguir por ele caminhos, né? Sim, entendeu? Lógico, você não vai poder. Lógico, poder até vai. Mas será que os conceitos associados à performance, a desempenho, a espelhamento e tal, vai ser considerado, por exemplo, se eu mandar Paulo trocar todo o equipamento dele e usar, sei lá, RAID 10, dessa forma assim específica, a gente tem que levar tudo isso em consideração com o perfil do usuário. Sim, Beleza? beleza. Outra pergunta. Ele está usando equipamento portátil, ele se mantém obrigatoriamente com portátil. Sim. Beleza. Tá? Quando eu falei lá, na verdade, na questão de aquisição de hardware, a gente está falando, por se tratar de RAID, a gente está falando de aquisição de discos rígidos. Ok? Beleza? Mais alguém? Não, Bruno, não, Bruno. Gente, vocês terão hoje, o resto da noite, amanhã, domingo e segunda, mas tu é doido, é? Não, tô brincando. Consegue, cara. Consegue fazer dentro de 1 hora e meia numa boa, tá? Vocês terão 3 questões obrigatoriamente, tá? Para fazer 1 ou 4. Essas duas, uma delas você vai ter que fazer e 2 das outras, tá? Se fosse presencial, aí que ia ser show de bola. Vou falar agora, Félix, tá?
Só repetindo aí, eu acho que agora tem mais gente, tá? Tem 23 pessoas. Então, eu creio que a grande maioria já esteja aqui, tá? Tem 6 questões, pessoais. Pessoais não, pessoal. Tô meio azoado hoje, viu? Eu vou só interromper aqui ligeirinho a apresentação e vou mostrar no quadro branco, tá? Botar um quadro branco aqui e começar a desenhar para vocês. Questões que vocês podem escolher, tá? Questões 1 ou 4. Por quê? Porque são as questões que têm peso 1, tá? E a outra questão que você pode escolher são questões 2, 3, 5 e 6. São questões que têm peso 2. Opa, saiu errado aqui. Peso 2. Então significa dizer o quê? Por exemplo, Félix, tá? Félix vai fazer a questão 1, vai fazer a questão 2 e a questão 6. Então, juntando o somatório das questões de Félix, ele consegue chegar a um 5, tá? Félix pode optar, por exemplo, por fazer a questão 2, 3 e 5? Não. Por quê? Ele tem que escolher obrigatoriamente entre a questão 1 e 4 também, tá? Então você escolhe uma questão entre 1 e 4, 1 ou 4, tá? E duas questões entre 2, 3, 5 e 6. Respondido, Nilson? Você tá igual a Jonathan, viu, velho? Tem que desenhar as coisas. Nilson? Oi. Respondido, pai? Tranquilo? Beleza, beleza? Faça comigo não, rapaz. Eu tento lhe ajudar tanto, rapaz. Mas é assim, cara, é assim. Eu lhe ajudo bastante. Mas vamos lá. Dúvidas? Lógico. Sobre interpretação. AV1. Quem tem dúvida, pergunte agora ou cale-se até amanhã. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Até segunda, não? Vamos lá. Falar agora sobre... Deixa eu voltar aqui. Repetir obrigatoriamente isso daqui, tá? Então vamos lá, pessoal. Vocês obrigatoriamente deverão optar. Rapaz, esses caras é demais, viu, macho? Então vamos lá. Obrigatoriamente vocês deverão optar entre realizar 100% da prova ou 50% da prova, tá? Essa questão ou essa resposta é obrigatória lá no formulário, tá? Então você não consegue passar do formulário sem responder essa questão, certo? Lembrando que cópia não é passível aqui, tá? Tá? Entrega depois do horário previsto de 22 horas da segunda-feira não serão aceitos, tá? Mais o que? O aluno obrigatoriamente deve responder a prova no formulário, tá? Não tem a mínima condição do aluno responder a prova no caderno e me enviar isso daí, tá? Certo? Então, o que é que vai acontecer? O que é que eu vou fazer agora, nesse exato momento? Tá? Eu vou
compartilhar com vocês, certo? Vou compartilhar com vocês lá no Classroom esse PDF. Para quê? Por exemplo, Jéssica, que está lá no sítio, que a internet fica oscilando demais, o que é que Jéssica vai poder fazer? Salva o PDFzinho no celular, no computador, vai imprime, alguma coisa do tipo da prova, resolve a prova sem a necessidade do uso da internet, e quando tiver tudo respondido, entra na internet só para submeter as respostas, tá? Por quê? Você tem limite de um acesso. Só um exemplo, Jéssica. Você tem um limite de um acesso, tá? De uma entrega. Acesso não, uma entrega no Classroom, tá? Então, se você começou a escrever lá, entregou, você não consegue mais modificar, tá? Por isso, eu vou disponibilizar para vocês o PDF para que vocês façam de maneira offline e depois entreguem ele lá no formulário. E não esquecer de entregou no formulário, marca como entregue na atividade do Classroom. Foi claro para vocês? Eu falei segunda, não foi não, Nidson? Segunda às 22 horas? Então, beleza. Já está demarcado aí, delimitado, segunda-feira, 22 horas. Não é nem 21h59, tá? É 22 horas. Tá? A entrega de vocês. Sei também que o pessoal do terceiro semestre aí tá numa correria porque tem mais 2 provas, não é isso? Não sei como é que tá acontecendo os encontros, mas vocês têm provas aí da EAD, né? Prova de estudo socioantropológico, se eu não me engano, e metodologia. É isso? Pessoal do terceiro? Ah, a grande maioria já pagou, graças a Deus, então. Beleza, então. Coisa boa, tá? E é responsabilidade social. Show. Dúvidas? Então vamos lá. Mais uma, ou mais uma não, a última informação, tá? Eu vou abrir um tópico junto dessa disponibilização da prova, tá? Vou abrir um tópico lá que vai ser o nome Tira Dúvidas, que eu vou responder todas as dúvidas nesse período de final de semana lá. Tudo bem? Por quê? Segunda-feira, professor, o senhor vai poder tirar dúvida? Depende, viu, Félix? Todas as dúvidas que eu puder tirar, eu tiro. Segunda-feira, cara, não. Não vou poder tá atendendo vocês 24 horas, tá? Porque eu trabalho em outras instituições e eu vou cumprir meus horários lá também, tá? Mas chegou lá para mim no Classroom, perguntou alguma coisa, no primeiro momento, na primeira oportunidade que eu puder, eu respondo isso para vocês, tá? Algumas pessoas estão fazendo isso. Chega lá no WhatsApp, me pergunta, cara, respondo numa boa, da mesma forma. Posso ver, mas nesse momento não posso responder. Daqui a algum momento eu respondo, tá? Vocês estão trabalhando não, estão fazendo a prova no final de semana, tá? Eu estou me colocando à disposição de vocês, mas não vamos abusar. Beleza? Ó, amanhã eu vou tomar uma cervejinha. Então eu não posso fazer nada, né? Eu não posso tirar todas as dúvidas, né, Félix? Vai que eu tiro uma dúvida errada, macho. Aí não dá certo. Beleza? Vamos tentar, Daniel. Vamos Eu já tentar. disse, as únicas dúvidas que eu tenho são, professor, qual a resposta certa da primeira a sexta? Da primeira à sexta, Sim, da rapaz, primeira a sexta. eu vou lhe dizer uma coisa. Procure no livro que tem todas as respostas lá. É a última dica que eu posso dar. Tirei tudo do livro da 10ª edição. No Steins. Breve eu lhe convido também. Deixa passar o processo de pandemia. Todas as questões pessoais
foram contextualizadas do livro de William Stiles da 10ª edição, tá? Por isso que tem esses textos informativos aí. Quais as diferenças entre as provas feitas para o presencial? Muito mais conteúdo? Não, Damião, não. É porque no presencial a gente bota questões também envolvidas dentro desses mesmos conteúdos de múltipla escolha, tá? Eu não quis colocar de múltipla escolha porque é uma questão que a gente trabalha menos, né? Aqui tem uma oportunidade de você tentar expor um pouco melhor o seu conhecimento, tá? Então é uma forma diferenciada da gente avaliar a resposta de vocês. Então aqui eu vou conseguir avaliar se você copiou, se você colou, ou se realmente é a tua interpretação sobre uma resposta, tá? Então não tem muita diferença referente à forma de se cobrar e conteúdo não, tá? Tem a diferença maior que existe dessa minha prova para uma prova presencial. Por exemplo, essas 6 questões, elas estavam, lógico, descritas de uma maneira diferente na prova presencial que eu já tinha elaborado, tá? Inclusive, no início da semana da pandemia, quando a gente entrou de recesso lá na pandemia, do isolamento, no dia 18 de março, eu já tinha entregue para o professor Anselmo uma prova, tá? Então não teve muita mudança, não. Só a forma de cobrança, lógico, que agora é aberta, né? É discussível as questões. Todas as minhas provas estão sendo assim, pessoal. Tudo bem? Respondido, Damião? Cara, vou te dar uma dica. Corre atrás do tempo perdido. Já dei a informação primordial. O livro de William Steins. Vocês encontram o livro basicamente pegando esse título de referência que tem aí, ó, que está selecionado aí para vocês. Tá lá, Arquitetura e Organização de Computadores, 10ª edição de William Steins. Vocês encontram o PDF dele na internet, cara. Fácil, fácil, fácil. Tá? E vocês conseguem ter acesso a esse cara aí. Calma aí, tem alguém falando. Aí, ó, Félix já tem ele. Pronto, Félix, tá aí. Quem precisar, perturba Félix, que Félix manda para vocês. Eu não posso colocar no Classroom, tá? Isso aí é antiético colocar no Classroom. Pra gente, quando professor. Por quê? Apenas porque você não está gravando, Lógico. eu vou explicar. Porque eu peguei o livro na biblioteca e está lá em casa, mas não é a última edição. Mas eu consegui baixar o PDF que também estava disponível. Oi? Cara, e outro lugar que você encontra é a biblioteca virtual da FAP. Tá? Tanto esse quanto o da 5ª edição, vocês têm lá na biblioteca virtual 3.0. 3.0? Tem. 3.0. Tá, Pilson. Tá? Fácil, fácil, fácil. Beleza? Tudo bem? Tranquilo? Dúvidas, críticas ou sugestões? Kleber já, ó, vazou. Então, pessoal, já que vocês não têm dúvidas, estou à disposição, como eu falei para vocês, tá? Qualquer coisa, podem me procurar que a gente conversa. Tudo bem? Nós ficamos por aqui. Bom trabalho para vocês. Bom final de semana, bons estudos e façam a prova com calma, tá? Vocês têm até 10 horas da segunda-feira para me entregar isso. Beleza? Qualquer dúvida, mais uma vez, estou à inteira disposição de vocês.